como você acha que as pessoas estão vendo hoje um relacionamento? Porque eu acredito que tá, vamos supor, a pessoa, eu com a minha esposa, vou pegar um exemplo meu, em 6 meses já pedi ela em casamento. Uau, que E a gente bacana. tá junto, firme e forte, legal. Só que também já tem gente que tá há muito tempo namorando, não quer nem saber de casar. Então por que que tá com a pessoa enrola, né? Não sei, eu vejo desse jeito, né? É, a gente tem as Então, duas situações, né? Muito curioso, né? A e verdade, aí, ah, por exemplo, quando a gente fala em, trazendo um pouco para o tema, né? Quando a gente fala em modernidade líquida, né? O amor hum, líquido, né? Acho que esse é um tema que um sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, ele é uma uma das pessoas mais comentadas aí no último século, né? Ele morreu, acho, com 92 anos, 2017 caramba. agora, e foi ele que escreveu sobre esse tema, ele que trouxe o conceito de modernidade líquida e sólida, né? E curioso que, assim, ele escreveu sobre isso em 2003, nós estamos em 2023, 20 anos depois, então ele é considerado um filósofo que fala de uma forma mais simples, porque, né, vocês devem ter tido aula de filosofia, eu achava um porre, porque, assim, quando na aula de filosofia, que psicologia tem muita filosofia, né? Então, dependendo do filósofo, meu Deus, eu não conseguia introjetar aquelas coisas assim mirabolantes que eles falavam. E no caso dele, do Bauman, ele acho que por isso que cativou, né? Assim, porque ele trouxe esse tema e Uhum. ele escreveu mais de 40 livros e ele fala que a sociedade hoje, né, assim, ele coloca muito essa questão da modernidade, assim, que as pessoas, as relações hoje estão muito descartáveis, né, assim, as É, pessoas banalizam muito o sofrimento, e então ele traduz, assim, todas as angústias do mundo como modernidade líquida. Mas por que que ele faz essa comparação, na verdade? Porque, assim, na visão dele, a modernidade sólida, né, assim, ele compara com o final da Primeira Guerra Mundial, né, onde uhum. né, as instituições eram mais rígidas, né, governo, Estado, família, igreja. Então, assim, normalmente as pessoas se casavam, ou você era solteiro, ou você era casado, não existia nada além disso, né? Assim, então, ele compara muito com a rigidez dos modelos anteriores. Então, ele define que antigamente existia mais segurança, né, em relação a isso. Só que o que aconteceu? No meio do século passado, Hum. com a globalização, com a instabilidade financeira que o mundo virou de ponta cabeça, e acho que com a globalização principalmente, tudo mudou, né? Assim, acho que principalmente com o avanço da tecnologia, tudo mudou. Então, assim, aí passou-se a adotar, ao invés daquele tema pós-modernidade, mundo líquido. Por Uhum. que mundo líquido? Porque, de verdade, assim, se a gente comparar, e aí eu quero contar um pouco da minha visão, né, com o momento que a gente Claro. está vivendo hoje, eu acho que muito do que ele fala faz muito sentido. Claro que, assim, eu estou brincando aqui, mas, por exemplo, eu não imaginava, se a gente for pensar, eu não imaginava que depois da pandemia, principalmente com a pandemia, né, com essa questão da Covid, a gente avançasse tanto em termos tecnológicos como a gente avançou. Então, a gente pode pensar que, assim, o que iria acontecer em 10 anos aconteceu em 2, certo? Então, por exemplo, eu, de verdade, achava que eu ia começar a ouvir o termo inteligência artificial, talvez meus netos, de repente, tá aqui na minha frente, né, assim, esse termo inteligência artificial tá aqui na minha frente, então, assim, praticamente decodificando emoções, né, assim, até porque até na psicologia dependendo da situação, já está sendo usada a inteligência artificial. Então, assim, isso me assusta, né? Assim, a gente avançou, eu acho que muito, né? Assim, num curto espaço de tempo, e os relacionamentos começaram a ficar um pouco estranhos, né? Assim, acho que as coisas começaram a perder um pouco, assim, aquela solidez, mas ao mesmo tempo, acho que acelerar demais. Eu sinto que a gente está no momento de precisando dar uma equilibrada. Então, a nossa geração, a minha geração, por exemplo, estranha muito, né, isso. Estranha muito Uhum. tudo isso, porque, por exemplo, enquanto eu tenho... Nossa, agora a minha tela ficou menor, ficou mais legal, assim, ficou mais interessante. Vou Estiloso. arrumar meu cabelo. Eu também, peraí.
Já arrumou o Já Pedro. arrumei Ai, meu meus topete. amigos. Ai, gente. Então, por Ah, exemplo, eu sou do tempo, né? Que eu sou do tempo, minhas filhas devem achar muito engraçado. Eu falo, eu sou do tempo que trabalhava com aquele computador PC, né? Que fala, aquele computador grandão, né? Então, trabalhei muito tempo no escritório, era aquilo. Hoje em dia, a internet entrou com uma velocidade nas nossas vidas absurda, né? sim. Então, por exemplo, antigamente, se a gente for pensar nos modelos de antigamente, né? Quando eu falo do computador, eu acho tão engraçado, porque eu queria comentar um negócio sobre o choque de gerações, né? Assim, a minha mãe, por exemplo, antigamente a gente apanhava e não existia nenhum tipo de psicologia, né? Não existia Piaget, né? Batia mesmo. Hoje em dia, o que a gente percebe, né, nesse modelo que os pais adotam com as crianças? Por que me preocupa um pouco a velocidade que a gente alcançou e a falta de maturidade na educação, né? Hum, Você vê modelos de pais, né, que hoje ficam muito ansiosos porque não sabem lidar com os filhos, né? Os filhos chegaram num ponto onde, meu Deus, né, assim, a gente costuma brincar que o filho, a gente vê situações assim de filhos que definem o almoço no domingo, né? Assim, os pais sequer têm mais esse posicionamento, essa rigidez se perdeu muito com o tempo, né? Então, tem uma frase que eu coloquei aqui que eu acho fantástica, de um neurocirurgião, ele chama Estevam Bittar. Ele fala o seguinte: fazer tudo pelo filho não significa fazer tudo para o filho. Eu acho que hoje em dia a gente vê muito esses cenários que, assim, acho que a internet, eu acho que a internet ela é muito positiva, tá, gente? Eu não estou colocando de uma forma negativa aqui, mas acho que o envolvimento, principalmente dos jovens com as redes sociais, tomou uma proporção tão grande. Então, os modelos que a gente tem, eles estão um pouco, assim, eu diria que saindo um pouco do controle, né, assim, da mão dos sim. pais. A gente vê situações muito críticas, os pais não sabendo o que fazer, então o filho querendo tudo, como assim, né? Então, aí nessa hora, né, a gente pensa na modernidade sólida, aqueles modelos mais rígidos fazem falta, né, na atualidade. Enquanto que, quando você bota muita rigidez, nossa, você está sendo muito duro, né? Você está sendo muito enérgica, mas não é bem assim. Acho que a coisa está solta demais, né? Então, Exato. a gente está no momento de precisando falar um pouco sobre isso, e acho que isso está começando a aparecer também nos relacionamentos, né? As pessoas estão, acho que tem um pouco de medo, tem um pouco de não querer se apegar, acho que tem muita insegurança, tem, né, algumas coisas que estão aparecendo nesse novo cenário que preocupam, né? Assim, para a gente que atende